O paisagismo, ele está nas áreas não edificadas, no complemento até da arquitetura, às vezes ele está na jardinagem também, que entra dentro do projeto de paisagismo. Mas e quem é esse profissional de paisagismo, né? Vamos pensar que o projeto de paisagismo seria um projeto complementar ao de arquitetura, e aí ele vai trabalhando junto. Como é que funciona essa questão? Como está o mercado de trabalho? Então, assim, quem é esse profissional de paisagismo, né? Como está o mercado, o que eles comem, onde eles habitam, o que é que eles fazem. Já tá fácil saber. Tá fácil saber porque eu estou aqui com 2 tops dessa espécie, entendeu? Pra gente conversar sobre paisagismo, mercado de trabalho. Então a gente está aqui hoje no Casa Comigo com Marcos Malamute e Vânia Keller, e a gente vai falar aqui agora quem é o paisagista. Mila, eu acho que a primeira coisa legal, assim, sobre o que você falou, é que não, assim, o campo de paisagismo é muito grande, né? E tem muitas maneiras de atuar. Então, uma delas é como projeto complementar à arquitetura, mas não necessariamente, né? Então, tem algumas escalas de trabalho que são muito maiores. Então, você vai projetar um parque, uma praça, você está numa outra escala. Que né? trabalha junto com o urbanismo, né? Mais Sim, perto não do com o de urbanismo, arquitetura. ou do planejamento regional, às Sim. vezes, Ah, que sim, é maior sim, do que sim. o planejamento É verdade, urbano. Né? é Então, a gente tem verdade. outras escalas que vão lá para fora. Verdade. Quando chega na escala do lote residencial, normalmente o paisagismo ele está ligado à arquitetura como um projeto complementar. Mas eu entendo que nem nesse caso obrigatoriamente precisaria ser assim, né? Porque E antes, né? Antes é do isso, projeto porque a implantação da casa no lote, ela é em si uma modificação de paisagem, que Sim. é paisagismo, e ela vai definir os espaços e organizar os espaços não edificados, que é paisagismo. Então, assim, o paisagismo pode ajudar a arquitetura a se implantar no lote. Então, não é uma coisa que vai acontecer lá no final. Esse Legal. comentário de Malamute, eu acho bem importante a gente destacar, porque o paisagista ele tem um olhar mais sensível daquele espaço, ele tem que ter uma visão mais ampla. Então ele consegue com isso identificar o melhor lugar onde aquela construção, aquela habitação deve estar instalada. Então muitas vezes esse trabalho em parceria do arquiteto com o paisagista deve começar no início da obra, que isso é uma coisa de difícil, às vezes, compreensão para o cliente. Porque, às vezes, o arquiteto convida o paisagista para iniciar um projeto e o cliente diz, nossa, mas agora, por que o paisagista tem que entrar agora? Eu acho que tem duas coisas aí que são interessantes do que Vânia está falando. Assim, uma é que eu acho que não é nem no começo da obra, é no começo do projeto. Né? Ah, sim, no começo do Porque projeto. tudo que tem a ver com assim, a implantação da edificação, os acessos, os fluxos, as áreas de lazer, piscina, quiosque, tudo isso está dentro de um projeto de paisagismo, né? Que a arquitetura faz parte. Mas aí a gente volta no ponto, talvez, do começo da conversa. Quem é o profissional? Sim. Porque dentro desse campo de paisagismo tão amplo, tem profissionais que estão habilitados a fazer esse tipo de intervenção e tem profissionais que, pela própria formação técnica, vão atuar num outro nicho de paisagismo, que é de especificação de plantas e né, de composição estética harmônica das plantas. Perfeito. E aí esse tipo de paisagismo, né, se é que a gente pode chamar assim, mas esse campo de trabalho do paisagista, esse sim não interfere na arquitetura, é uma coisa que tem que acontecer depois. Que tem que acontecer depois. Vamos ver como é que eu entendo. Né? Não, concordo perfeitamente. E é interessante porque quando o paisagista, um profissional de paisagismo, entra com o arquiteto, ele pode fazer toda essa parte desenvolver o projeto para toda essa área externa. Ele vai pensar numa pavimentação adequada, ele vai pensar em áreas de lazer, de convivência da família, ou de convivência em outros ambientes, em escolas. Recentemente, inclusive, tivemos um trabalho também com uma escola que a proposta dele era integrar as crianças com a natureza.
Então, sim. foi feito todo um retrabalho nessa área externa, foi todo um repensar junto com os profissionais da escola, da área de pedagogia educacional, para que como poderia ser feito, o que poderia ser feito naquele espaço que proporcionasse o que eles chamam de desemparedamento da infância, que é trazer as crianças para mais próximo da natureza. Ai, que legal. E agora, inclusive, nesses momentos que estamos vivendo, que as famílias estão mais dentro de suas casas, então quem tem oportunidade de ter uma área externa, uma área de lazer, isso ficou mais importante ainda, né? É verdade. E quem não tem também tem que se contentar de ter aquele convívio com a natureza dentro de casa, que de qualquer forma você traz o verde, é um aconchego, e tem a questão da questão gourmet, que as pessoas hoje curtem muito, cozinhar em casa, e você, o profissional de paisagismo pode colaborar de como colocar isso no seu espaço. Como é que você pode trazer isso para dentro de casa, para pequenos espaços, para grandes espaços, né? Eu acho que isso é muito legal também, que a Ivânia está dizendo, assim, quer dizer, pode ser, a gente pode falar de paisagismo em pequeníssimos espaços ou em grandes espaços, né? Se muda a escala, quando muda a escala, muda o recurso. Muda a competência do profissional. Pode mudar a competência do profissional, porque às vezes até numa pequena escala você precisa de coisas vamos dizer, mais relacionadas à arquitetura ou alguma edificação civil, alguma coisa assim. Né? Mas os recursos vão mudando, mas isso não quer dizer que não tem a utilidade ou que o paisagista não possa contribuir grandemente na eficiência, na ambiência, né? Na vida daquele espaço. Porque é uma questão de... Né, eu digo sempre, paisagismo não é para planta, paisagismo é com planta, quase sempre, com planta, quase sempre. Para pessoas. Para pessoas. Né? Quer dizer, o centro do pensamento é quem vai usar aquilo. É isso mesmo. Né? As plantas são uma ferramenta de construção. De construção, perfeito. Isso é super bem colocado, porque a gente vê que se você não focar nisso, em que isso tudo é para pessoas, o lugar vai ficar inadequado. O espaço vai ficar inadequado, as espécies, elas na verdade, elas lutam para sobreviver, né? Se elas não estiverem adequadas. E isso cria uma atmosfera complicada, porque você está ali olhando aquela planta, a planta tá ficando, né? Tá ficando seca, o que é que faz? Eu com horta, é assim que acontece. Eu com horta, ele sabe que desde a pandemia que eu tento fazer uma horta, não deu um pé de nada ainda na horta, entendeu? A gente vai resolver esse assunto. Tem uma situação que aconteceu conosco muito interessante. Uma cliente, ela mora numa cobertura e tem uma área de lazer e eu fui fazer uma visita por um outro motivo, e aí cheguei lá, já olhei aquela cobertura, poxa, aquela área pavimentada ali, tão vazia, tão sem uso, vamos dar um jeito nisso? Tá bom, vamos. Aí comecei, fizemos um estudo, tem uma questão que tem que ser analisada, a questão de peso sobre laje, o jardim sobre laje é hoje amplamente utilizado, mas você tem que ter todo um cuidado de uma consulta técnica específica da área, para que não haja um sobrepeso e um comprometimento das... E aí, então, bom, aí começamos o projeto, fizemos, ok, ficou ótimo, bacana, fotografei, ficou ótimo. Essa pessoa se animou tanto que hoje a cobertura dela é uma floresta. Isso e legal, do né? que foi feito, cresceu, porque fizemos esse espaço usando frutíferas, colocamos um mobiliário adequado, fizemos uma área de sombreamento, né? ambientação, um sombreamento numa área que era necessário, né? E só cresceu, que é aquela afinidade que a pessoa desenvolve mesmo. E isso é super gratificante, né? Com certeza. E fala muito sobre quais são as competências e quais são os benefícios. Sim. Né? Então, tem uma camada de competência, vamos dizer, técnica, até de engenharia civil em algum momento. Né? Muito bem. Tem uma capacidade sobre o cultivo e a vida saudável das plantas, mas não acabou nas plantas. Assim, é o espaço para alguém, tem mobiliário, tem pavimentação, quer dizer, tem toda uma maneira de fazer uso desse espaço, que é o que vai efetivamente mudar. Né? Não é uma questão de escolher um vaso, uma planta que vai ali. Quer dizer, isso, em alguns momentos para mas em outros não. Esse nível de transformação só é possível com projeto. Perfeito, é isso. Porque agora a gente está falando de transformar.
É isso né? mesmo. De recriar o espaço. Recriar, né? É o É ressignificar diferente, que às vezes a gente é fala, diferente de né? enfeitar. Exatamente. Sim. Enfeitar o Tem- espaço, tem você um passa ali, momento que é compra uma aquela questão de plantinha e enfeitar, bota ali, exatamente. Você né? entra numa questão estética decorativa. Que é justa e muitas Sim, vezes necessária. e é o que precisa. Né? Mas tem uma outra possibilidade que é essa de recriação do Do espaço. espaço. E aí precisa de projeto. Isso, precisa de projeto. Para tornar ele um espaço a mais, né? Sim. Que ele, no caso, a gente está falando de você espaço traz que a não pessoa- existia, que não você existia. com o exemplo que você deu. Não existia. Então você criou um novo espaço dentro dessa casa, E você né? traz as pessoas para conviverem Pra conviver mais naquilo, naquele né? espaço. E com planta sempre traz a tranquilidade, né? Eu acho que tem uma... Eu acho que nem sempre. Nem A gente sempre, pode né? fazer- Eu sou sempre do contra, né? Ai, meu Deus, você é sempre do Se contra. precisa A gente dizer vai... nem sempre é Ah, comigo. nem sempre é com ele mesmo. Então a gente vai em outro momento. Eu quero saber por que discutir, nem sempre a planta traz tranquilidade. Quase sempre. vai. Quase sempre. Quase Não, sempre. eu mesmo não tenho tranquilidade nenhuma com a horta que não tá boa. Bom, aí A horta tá que não vendo? funciona não tem tranquilidade nenhuma nisso, entendeu? Então eu acho que talvez até essa questão da tranquilidade a gente fala depois, viu? Tá Mas bom. eu acho, vou te marcar nessa, viu? Que depois a gente vai falar sobre essa tranquilidade. Vamos. Mas eu acho que na verdade, talvez a coisa da inadequação de projeto, como você falou, né? E como Vânia falou aqui, de adequar um espaço para o que a pessoa Sim. precisa, pode não Mas tem trazer uma essa coisa de tranquilidade. intenção, porque às vezes você não quer que seja tranquilo. Ah, certo. Não precisa ser incômodo, como você está dizendo, não consigo cuidar, mas a Tá. ambiência não precisa ser tranquila. Isso é uma escolha. Tá. Cenas dos próximos Ah, capítulos. sim. Tá descontando, né? Descontando que eu faço com você. Ai, gente, super gostoso de estar aqui conversando com Vânia e com Malamute, assim, dois super queridos paisagistas, e a gente vai ter muitas outras conversas, porque esse assunto realmente é interessante para todos nós, né? Nosso bem-estar, nossos espaços de viver, né? Então, fica comigo e a gente tem sempre aqui muita coisa legal para você.